A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive em paz, disseminando o amor de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Tremendo é o nosso Deus de amor, de graça e de paz. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga sabedoria de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, existem três coisas que a maioria dos brasileiros gostaria de ser: técnico de futebol, presidente da República e juiz. Mas por enquanto são juízes das vidas dos outros. Todos falam, discutem, brigam e até matam, defendendo os seus pontos de vista, mesmo sem ter conhecimento da causa. E mesmo com relação às pessoas que eles não conhecem. Todos têm a solução na ponta da língua e a sentença na palma da mão, evidenciando, ao invés de inteligência e sabedoria, arrogância e desconhecimento. É preciso aprender e conhecer para julgar. E o aprendizado requer humildade, um raro atributo nos dias de hoje. Um juiz, para dar uma sentença, precisa ouvir as duas partes e considerar as evidências de cada lado. Toda história, todo fato e ocorrência tem ao menos dois aspectos. Não podemos nos basear
apenas na primeira versão. Mas as pessoas que se consideram perfeitas e acima de qualquer suspeita decidem julgar e aplicar a pena da insensatez a todos. Ora, se cada um se ocupasse em olhar primeiramente para o seu eu, o mundo seria muito melhor e muito mais justo. Nós falamos de amor e desamor, mas falamos biblicamente. Nós não somos psicólogos, nós somos estudiosos da palavra de Deus. E quando nós falamos em desamor ou em separação, esses não são procedimentos que nós recomendamos. Muito pelo contrário, nós não incentivamos o que não agrada a Deus. O nosso objetivo é o amor e a união entre as pessoas, essencialmente entre os casais. Infelizmente, nesta vida, nem tudo ocorre às mil maravilhas e problemas acontecem nas melhores famílias. Mas existem situações que podem e devem ser evitadas. E os casos em que não for possível contornar as situações conciliando os interesses, precisam ser tratados da forma adequada. Existem duas situações em que Deus permite a separação de um casal. Em caso de adultério e em caso de violência doméstica. O adultério, além de ser um pecado, porque transgride o mandamento de Deus, é algo que quebra a confiança do casal. Quando ocorre um casamento, todos, inclusive Deus, esperam que as pessoas se dediquem um ao outro sem qualquer tipo de interferência externa, já que os dois passam a ser uma só carne. Ninguém, em sã consciência, conspira contra a própria carne. Mas o adultério consiste na traição da confiança. Confiança que é a base para qualquer tipo de relacionamento. Ele abre uma fenda na relação do casal, um precedente perigoso para o desentendimento mútuo. E abre também caminho para a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, algumas até com risco de morte. O adultério quebra a blindagem do núcleo familiar e o tempo e o dinheiro que seriam dedicados ao lar começam a ter outros destinos e se instala no ambiente familiar um clima de insegurança que é de difícil superação. O adultério rompe o vínculo conjugal de um casal e tende a ser o princípio do fim, porque causa uma divisão, já que introduz no seio da família um interesse pessoal não compartilhado pelos demais. Mas como iremos ver mais adiante, o adultério nem sempre é o primeiro passo para o fim. Ele nem sempre é causa. Ele pode ser também consequência. Ninguém pode julgar, porque ninguém conhece a intimidade do casal. A palavra de Deus
nos revela que o adultério não destrói apenas a vida das pessoas, mas também as almas. Deus é radicalmente contrário a qualquer tipo de relação extraconjugal, seja adultério ou fornicação. Mas, notem bem, meus irmãos, ele é sempre favorável ao perdão. No caso de violência doméstica, seja da parte do homem ou da parte da mulher, Deus também concorda com a separação, porque Ele nos chamou para a paz. Ninguém comenta, mas existe também violência da parte do antigo sexo frágil. Deus recomenda o casamento, mas não obriga ninguém a se casar com a pessoa errada. Mas a partir do instante em que o casal toma essa decisão, Deus, assim como toda a sociedade, espera que eles vivam e procedam com responsabilidade. Marcos 10, 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Êxodo 20, 13. Não matarás, não adulterarás. Provérbios 6, 32. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. A separação de um casal é algo prejudicial, não apenas para o casal, mas também para os filhos, para toda a família, para os amigos e para a sociedade. As crianças pequenas não entendem a razão da dissolução de uma família. Eles querem a presença do pai e da mãe, porque são totalmente dependentes, e a presença dos pais lhes dá segurança. Mas quando o mal chega até a vida de um casal, gerando brigas, discussões, ameaças e guerras frias, isso é ainda pior para a saúde mental dos filhos em qualquer idade. A grande maioria das cenas de violência que vemos nos dias de hoje em todo o mundo, de jovens ferindo e assassinando colegas em escolas, decorrem da criação em um ambiente familiar hostil, dominado pelo egoísmo e pela incompreensão, justamente onde deveria haver apenas Deus e amor. Os pais precisam ser um exemplo de amor, entendimento e união em todos os momentos da vida. E a paz precisa reinar dentro de uma casa, principalmente em razão dos filhos que não pediram para vir ao mundo, e muito menos naquela família, mas que são parte da missão que Deus atribuiu aos pais. O bom clima familiar depende exclusivamente do amor ágape e do amor storge. Sem eles, ou apenas com o amor eros e o filia, é muito difícil manter a harmonia
entre pessoas diferentes, com sonhos e culturas diferentes. Se você não entende esses termos que estamos usando, meu amado irmão, minha amada irmã, assista a nossa mensagem de número 376, essa que estamos apresentando, onde definimos os principais tipos de amor existentes na Bíblia. O storge, o amor pelos nossos familiares, o philia, o amor pelos nossos amigos, o eros, o amor romântico, e ágape, o amor de Deus. Quando a manutenção do relacionamento se torna inviável e o desenlace é consumado dentro das permissões de Deus, é preciso continuar a usar a sabedoria de Deus para não piorar ainda mais a situação familiar. Mas os parentes, os amigos, os vizinhos, a sociedade costumam tomar partido e normalmente em favor da mulher. Poucos são os que permanecem neutros em relação àquela situação. E então surge também uma ruptura na relação social de ambos. As pessoas julgam e normalmente acusam e condenam ao homem. Mas, meus irmãos, nunca existe apenas um único responsável pela dissolução de um matrimônio. Ambos são culpados por ações e omissões. Deus revela que odeia a separação, que é o repúdio, mas odeia também a violência. E Jesus esclareceu que a permissão de se divorciar se originou da dureza dos corações das pessoas. Malaquias 2:16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Mateus 19:7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. As pessoas precisam de amor, união e paz. Em especial as famílias. E existem coisas simples que todo casal deve fazer para evitar a separação e para manter o relacionamento conjugal em um nível bem agradável para todos. Ninguém se casa esperando ir do amor ao desamor. E esses são cuidados tão simples, mas importantes, que as pessoas normalmente ignoram. E eles fazem uma grande diferença no ânimo da relação do casal. Meus irmãos, eu falo com a experiência de quem já se divorciou 2 vezes, antes de me converter, naturalmente. Mas é importante que aprendamos também com os erros. A primeira ação a ser adotada, meus irmãos,
é colocar Deus no namoro e no casamento. As pessoas dizem que colocam Deus nas suas vidas, mas não querem obedecer às ordens de Deus. Querem viver da forma como decidem viver. Elas aceitam a presença de Deus até o momento em que esbarram em algum mandamento de Deus que vá em contra da sua vontade. Aí, elas jogam Deus para escanteio e desprezam a orientação daquele que é sábio, poderoso e é o maior interessado na nossa união e felicidade. E alguns desses desobedientes ainda culpam a Deus pelo fim da relação. E depois se atiram no mundo à procura de um novo relacionamento para provar para a sociedade que não são pessoas desprezíveis. E entram de novo no círculo vicioso que vai do amor ao desamor. É preciso confiar em Deus, porque essa é a decisão mais importante e acertada que um ser humano pode tomar. E Deus jamais abandona os que o buscam e confiam nele. Coloque Deus na tua vida e Ele vai endireitar os teus caminhos tortuosos. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Independentemente da atuação de Deus, existem procedimentos que os casais devem adotar nas suas vidas. Os momentos de intimidade não anulam a necessidade de permanecer a maior parte do tempo oferecendo uma visão agradável ao parceiro ou à parceira. Tudo isso requer organização e empenho. Tudo tem um custo, mas o benefício é compensador. Com certeza vale a pena. As novelas induzem as pessoas a pensar que o casamento é o final de tudo. Notem que todas terminam em um casamento e aquele implícito e foram felizes para sempre. Mas isso é apenas um engano, porque o namoro é importante para o conhecimento e adaptação do casal, mas na verdade o casamento é o começo da vida em conjunto, da convivência em tempo integral. É o verdadeiro início de tudo, não é o final. É possível ser feliz para sempre
em um casamento? Sim, é possível. Mas é necessário cultivar o amor e buscar a felicidade. Não é para se casar e se acomodar. Então, comece colocando Deus no início dos teus relacionamentos. Poucas pessoas fazem isso desde o namoro. Inclusive pessoas de Deus, porque temem que Deus diga não para aquela união que a pessoa deseja. Outros não o fazem porque o relacionamento não ocorre dentro dos parâmetros fixados por Deus. A palavra namorar, atualmente, significa manter um relacionamento íntimo entre o casal, mais íntimo do que o permitido pelo Senhor. O que indica que a maior parte dos casais já começa errado. Uma união assim não tem a aprovação de Deus. E o que começa mal, dificilmente termina bem. Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Meus irmãos, nada vai passar fora do crivo de Deus. Deus vê a tudo. Não nos enganemos. No trecho inicial que apresentamos do livro de Provérbios, capítulo 5, temos nos versículos 3-6 uma orientação deixada a nós pelo homem mais sábio da história, o rei Salomão, aquele que recebeu a sabedoria de Deus. E ele nos fala a respeito do adultério. Ele nos adverte do perigo de nos deixarmos seduzir por mulheres estranhas. Ele nos diz que esse tipo de relação começa doce e suave, mas o seu fim é amargoso e agudo, como uma espada de dois gumes, porque fere dos dois lados. Nós somos pessoas de Deus. Não podemos nos envolver com os ímpios ou com mulheres estranhas. Ou, falando às mulheres, com homens estranhos também. Porque os pés deles e delas descem para a morte e os seus passos estão impregnados do inferno. Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar
é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Nos versículos 7 a 9, Salomão encerra a sua orientação, recomendando que nos afastemos de toda a tentação da infidelidade, para que não venhamos a ser vítimas também dos mesmos atos diabólicos. Mas atenção, irmãos, para o paradoxo e para a mão suja do inimigo. Precisamos orar e vigiar durante todo o tempo. Após nos passar todas essas orientações sábias e valiosas, provenientes de Deus, Salomão se casou com a filha de Faraó, uma mulher estrangeira, em contra da ordem de Deus. E por que ele fez isso? Para evitar ser atacado pela nação egípcia. Ele não confiou na proteção de Deus. E depois, ele também se casou com muitas mulheres estrangeiras que o afastaram do Senhor. Ele praticou a idolatria e decaiu da fé e da obediência ao Deus que o havia feito o homem mais rico e mais sábio do mundo. Ele não usou a própria sabedoria. Provérbios 5, 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. 1 de Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Meus irmãos, imaginem 700 mulheres e 300 concubinas. Uma já dá tanto trabalho, imagina 1000. Brincadeira, meus irmãos. O que seria de nós sem as mulheres? Produzam-se para o seu cônjuge. Sim, vistam-se bem, perfumem-se, fiquem bonitos, bonitas. Dediquem tempo para se preparar um para o outro. Não é razoável que o homem passe o dia
no escritório ou em contato com os clientes, entre eles mulheres sempre bem vestidas e apresentáveis, e ao chegar em casa encontre a sua mulher suada, mal vestida e despenteada. Ele pode até nem comentar, por educação e respeito, mas não tenha dúvida de que ele vai notar a diferença. As tentações estão por toda parte. E o amor precisa ser tratado com sabedoria. É claro que ninguém pode fazer as tarefas domésticas de salto alto, mas procure se programar para estar sempre apresentável diante do seu companheiro. Também não é possível que uma mulher tenha sempre o seu marido transitando pela casa em trajes interiores, ou andando pelas ruas com aquele barrigão de fora, muito diferente do que ela vê no seu trabalho ou nos programas de televisão. Não estamos falando de alguma eventual ocorrência isolada, mas do uso sistemático do desleixo para com a apresentação diante do seu parceiro ou parceira. Não podemos deixar a impressão de que somente os de fora têm o direito de ver aquela pessoa bem arrumada. Durante o namoro, as pessoas se apresentam sempre bem vestidas e perfumadas. E se não conservam o mesmo costume durante o casamento, geram a impressão para o cônjuge de que foram enganados durante o namoro e de que toda aquela apresentação era apenas uma encenação para fisgá-lo. É muito desagradável quando uma pessoa tem a sensação de que namorou com uma pessoa e se casou com outra. A palavra de Deus nos dá instruções específicas sobre o relacionamento familiar. Atenção, maridos, esposas e filhos. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Meus irmãos, se seguirmos as orientações de Deus, nós minimizamos a possibilidade de ocorrência de problemas dentro da família. E você, filho, que não gosta de ser chamado a atenção pelos seus pais, acabamos de ler, Deus requer dos pais
Admoestação. O ciúme é um elemento perigoso dentro de uma relação. Ele não é a prova do amor, mas sim a prova da insegurança. Não é agradável para ninguém sentir ciúmes. E também não é bom fazer com que o cônjuge se sinta aprisionado e sinta que não está conseguindo gerar a segurança necessária para o relacionamento. Os especialistas consideram que existem dois tipos de ciúme. Um, que é um ciúme muito brando, que corresponde àquele cuidado que uma pessoa tem com a pessoa amada. Mas o outro é um ciúme forte, nocivo, selvagem e corrosivo, que gera fantasias, como a criação de situações imaginárias. E é consequência de uma baixa autoestima. Esse ciúme excessivo é chamado ciúme patológico, porque é uma doença. Uma pessoa que se ama muito, que se valoriza muito, porque ama a Deus e sabe que Deus a ama e está no controle da sua vida, dificilmente sente ciúmes. No entanto, o ciúme, ao contrário do desejado pela pessoa acometida desse mal, pode ser o responsável pelo desenlace de um relacionamento, pelo fim da união e até mesmo pela geração de reações violentas. Eu me recordo de que no meu último casamento eu tive o desprazer de sentir o efeito do ciúme. Eu estava casado com a mulher mais linda que eu já havia visto. Mas eu me tornei refém de um ciúme doentio da parte dela, que já no início do casamento, eu contei por várias vezes até 10 ou até 100 para não me separar, porque eu já não aguentava mais aquele cativeiro. Ela sofria e eu sofria também. E eu não dava motivos para aquilo. Eu vivia do trabalho para casa e para ela. Ela chegou a fazer várias terapias e no final decidiu procurar ajuda aonde? No espiritismo. E lá ficou. E foi aí que a relação desandou de vez. O maligno, aquele que veio para roubar, matar e destruir, não está interessado na união dos casais tradicionais. Não. Ele quer é homem com homem e mulher com mulher. Os psicólogos apresentam algumas sugestões para controlar esse sentimento perverso, o ciúme, ou para não ser alvo dele. Pesquise na internet. E a tudo o que os especialistas propõem, eu adiciono o principal. Como já dissemos anteriormente, coloque sempre a tua vida e o teu relacionamento nas mãos de Deus.
e mantenha-se conectado com o Senhor em oração. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que sara. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Glorificado seja o nosso Deus que nos sara. Existem casais que, quando se desentendem, fecham a porteira, engavetam o amor eros e desperdiçam uma ótima oportunidade para o entendimento e a reconciliação. E isso é muito sério. Não faça isso. Não negocie com o teu corpo. Não barganhe com o que não te pertence. Greve conjugal é pecado e não pode existir. É a ordem de Deus. A Bíblia nos esclarece que tanto o marido quanto a esposa devem pagar um ao outro a devida benevolência. Ora, então a conjunção carnal entre o marido e esposa é uma benevolência que um proporciona ao outro. Meus irmãos, tem que ser assim, um ao outro, reciprocamente. E o Senhor nos esclarece ainda que é uma obrigação, não é um favor. Mas é preciso interpretar bem o que o Senhor diz na sua palavra, para que essa obrigação traga momentos de prazer e não de sofrimento. Diz ainda a Bíblia que a mulher não tem mais poder sobre o seu corpo, assim como também o homem. Mas um tem poder sobre o corpo do outro. E nos diz ainda que a mulher, como serva amorosa, serva com C, não é com S, esse serva é com C. Como serva amorosa e gazela graciosa, deve saciar ao seu esposo durante todo o tempo. E é para saciar mesmo. E durante todo o tempo. Aquelas míseras 2 vezes por semana de que falamos na mensagem anterior são um claro descumprimento da ordem de Deus. E certamente são também a causa de muitos casos de infidelidade. Desse modo, existem então algumas frases e expressões que toda mulher
precisa eliminar do seu vocabulário conjugal. Vejam bem, estou com dor de cabeça. Tá bom, chega. Para com isso. Já basta. Agora não. De novo, já disse que não. E também, meus irmãos, não tem cabimento aquele conhecido, então faz aí o que você quiser. Deus está requerendo dos casais a vida em amor. Então não é com cara feia ou com má vontade. É curioso que durante o namoro as pessoas anseiam chegar ao casamento e ao direito à plena intimidade conjugal. Mas depois que casam, esse desejo mingua ou se redireciona para outra pessoa. Notem que nós não estamos justificando o adultério, por favor. Nós estamos, sim, esclarecendo que na maioria das vezes esse pecado ocorre porque a relação não está de acordo com a ordem de Deus e a pessoa não se completa em casa. Vejam como não está correto, como dissemos no começo, sem conhecimento de causa, atribuir a culpa do fim de um relacionamento exclusivamente ao homem. Ambos sempre têm culpas, no plural, por ações e omissões. Mas, dialogando abertamente e com Deus no meio da família, é possível aparar as arestas, acertar os ponteiros, manter a relação em bom nível e eliminar a culpa, fazendo com que ambos passem a ter razão. 1 Coríntios 7, 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Provérbios 5, 18. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os teus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Louvado seja o Senhor! Tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos. Os problemas começam quando as pessoas, quando o homem ou a mulher começam a se desviar dos caminhos de Deus. Alegrar-se com a mulher da mocidade significa manter a fidelidade, a compreensão, o amor e a união até a morte. E isso para com Deus e para com a pessoa que te recebeu em amor e que preferivelmente tenha sido enviada pelo Senhor.
a felicidade no casamento e não trocar aquela a quem se jurou amor eterno por nenhuma aventura oferecida pelas mãos do inimigo das nossas almas. É como trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. É tolice. Mas essa é uma virtude muito rara nos dias de hoje, nesse mundo que jaz no maligno. A infidelidade conjugal se tornou algo comum e popular e dá até ibope, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. E existem pessoas que já se casam mantendo relações extraconjugais. Vejam como o mundo vulgarizou a instituição casamento criada por Deus para a excelência do amor entre um homem e uma mulher. Mas o nosso Deus não mudou. E Ele continua a requerer da nossa parte a veneração, ou seja, o respeito ao casamento e o leito do casal sem mácula, que significa sem impureza. E Ele nos adverte de que os que se entregam à prostituição e ao adultério serão por Ele julgados. Viver do amor ao desamor é para as pessoas que não têm Deus, que estão à deriva neste mundo, sem saber de onde vieram e para onde vão. Nós, pessoas de Deus, nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos em espírito de Deus e em amor, temos que nos manter no amor. E isso é possível. Observe que para manter um bom relacionamento, ninguém precisa, a princípio, de sessões de terapia. Basta usar o bom senso e a sabedoria de seguir as orientações de Deus, recorrendo sempre a Ele quando precisar. Procedendo assim desde o início, Deus nos aproxima da pessoa correta e mantém a união do casal revestida de amor, paz e felicidade. Aliás, não existe felicidade em uma vida ou em uma relação sem Deus. Existe engano. Que essas palavras fortaleçam ainda mais a tua vida espiritual e o teu relacionamento. Louvado e glorificado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, pessoas de Deus, que venham a fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo canal do YouTube, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular com o nosso logo que vai aparecer ao final. Se inscreva
e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E pronto, você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta hoje com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento das verdades de Deus. E certamente você também irá se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Não rejeite as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando a Deus, aos irmãos e àquela pessoa que Deus te deu para amar até o fim. Amém. Amém.